1 Timóteo 3, verso 16, todos juntos a nossa voz. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 3, 16. Então que Deus também nos abençoe e que Ele esteja aplicando essa porção da sua palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu queria introduzir a nossa aula na manhã de hoje da seguinte forma. Irmãos, irmãs, o estudo sobre a pessoa, o estudo sobre a obra de Jesus Cristo é algo vasto. Na verdade, é algo vastíssimo, vamos assim dizer. Por quê? Porque quando você começa a trabalhar quem foi Jesus, quem é Jesus, quando você começa a trabalhar o que fez Jesus, o que faz Jesus, o que fará Jesus, você vai perceber que existem vários detalhes que nos são ensinados na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Eu não sei se vocês se lembram, mas essa série que a gente está concluindo, que trata justamente sobre a pessoa, sobre a obra de Jesus Cristo, ela começou no início de dezembro do ano passado. Hoje é o 14º estudo, então já se vão aproximadamente 6 meses. E a gente não cobriu tudo que a gente poderia ter coberto, a gente não entrou em muitos detalhes que nós poderíamos ter entrado, mas pelo menos alguns deles que servem para a nossa instrução, para a nossa edificação. Então, por mais que seja, e de fato é, uma tarefa trabalhosa, estudar sobre Cristo, estudar sobre sua pessoa, estudar sobre sua obra, a gente não pode desconsiderar alguns detalhes que são importantíssimos, que são fundamentais. Para quê? Justamente para que nós tenhamos essa visão mais clara, essa visão mais nítida de quem é o nosso Salvador e de que faz o nosso Salvador. Geralmente quando nós estudamos sobre a pessoa, sobre a obra de Jesus Cristo, a gente considera, como a gente considerou, o seu nascimento, a sua vida perfeita, a sua morte substitutiva, a sua ressurreição gloriosa, que foi o ponto que nós vencemos na semana passada. Todos esses pontos, eles são importantes. Todos esses pontos, eles têm um significado especial e aplicam-se diretamente às nossas vidas. Contudo, meus irmãos, entretanto, minhas irmãs, o que nós devemos entender é que a ressurreição de Cristo não foi o ponto final na sua história. Porque muitas vezes a gente para por aqui, muitas vezes a gente para na ressurreição. Contudo, a palavra de Deus nos ensina, contudo, as Escrituras nos mostram que Cristo, Ele ressuscitou, sim, e que depois de ter ressuscitado, Ele ascendeu aos céus e está hoje entronizado à direita de Deus, à direita do Senhor. Então, conforme nós falamos hoje, a gente está fechando essa série de estudos que tiveram como foco a pessoa, a obra de Jesus Cristo. Contudo, a gente não pode concluir essa série sem que nós tratemos, sem que nós falemos, sem que nós ensinemos acerca da ascensão, da subida de Cristo aos céus. Esse é o estado seguinte, vamos assim dizer, aquele que sucede à ressurreição. Cristo, Ele morre, Cristo, Ele ressurge dos mortos, ato contínuo, após 40 dias, Ele ascende aos céus, se entroniza ou é entronizado à direita de Deus e de lá voltará para nos buscar, julgando vivos e julgando mortos. Então, Cristo, além de ressuscitar, Cristo, Ele ascendeu e ascendeu aos céus. Então, diante disso, a gente pode se perguntar, diante disso, a gente pode se indagar, mas o que foi a ascensão de Jesus? O que foi a subida de Cristo aos céus? Qual é o significado desse fato? Qual é o significado dessa realidade
para as nossas vidas enquanto pessoas salvas, enquanto pessoas remidas por Jesus Cristo. Será, meus irmãos, será, minhas irmãs, que há alguns efeitos de ordem prática pelo fato de Cristo ele ter ascendido aos céus? Então, essas perguntas, esses questionamentos, eles são importantes e eles devem ser respondidos à luz das Escrituras Sagradas. E na medida em que nós respondemos esses questionamentos à luz das Escrituras Sagradas, a gente vai perceber como esse fato ele é importante, ou seja, a ascensão de Jesus, e como ele está diretamente relacionado à sua salvação, não só no presente momento, mas sobretudo no futuro. Então, a gente não pode desconsiderar determinados detalhes quando nós trabalhamos sobre a pessoa de Jesus Cristo, quando nós trabalhamos o seu ser, quando nós trabalhamos a sua obra. Então, repito, se é importante o seu nascimento, se é importante a sua vida perfeita, se é importante a sua morte substitutiva, se é importante a sua ressurreição gloriosa, também é importante o fato de Cristo ter ascendido aos céus. Então, é justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, minhas irmãs, que hoje a gente vai trabalhar esse tema que os irmãos têm aí diante de si, a ascensão de Jesus. E repito, é o 14º estudo que nós estamos tratando especificamente sobre Jesus, e com este, pelo menos por hora, a gente vai encerrar essa série. Primeiro ponto, o significado da ascensão. A gente fala sobre a ascensão de Jesus. A gente diz que Cristo ele foi elevado aos céus. O texto que a gente leu aqui em Lucas, capítulo 24, é um exemplo justamente disso. Cristo ele reuniu os seus discípulos ali em Betânia, ele se despediu dos seus discípulos ali em Betânia, e quando Cristo ele se despede através justamente da sua ascensão aos céus. Dentro desse fato, dentro dessa realidade. Então, por que será que Lucas faz esse registro? Não só no seu evangelho, mas também no livro de Atos, capítulo 1. O que é que significa o fato de Cristo ter subido aos céus? Vamos começar a trabalhar essa parte mais introdutória, essa parte mais conceitual, e a partir daqui vermos os desdobramentos práticos para as nossas vidas. Olhem só, a ascensão de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, é um evento fundamental no cristianismo, na religião cristã, a religião que nós professamos. Então, eu falei disso quando eu tratei sobre a ressurreição, que é um ponto fundamental na religião cristã, mas não só a ressurreição, a ascensão também é um outro ponto fundamental em relação à nossa fé cristã. Então, o que foi a ascensão? A ascensão, ela marcou o momento em que Jesus ele foi elevado aos céus, diante dos olhos dos seus discípulos, após 40 dias da sua ressurreição. Então, em termos práticos, em linhas gerais, a ascensão significa isso. O fato de Cristo ter ascendido, o fato de Cristo ter subido aos céus, na presença dos seus discípulos, foi algo visível. Os seus discípulos testemunharam, e isso aconteceu quando? Após 40 dias da ressurreição de Jesus. E quando a gente diz que Cristo ele ascendeu aos céus, que ele subiu aos céus, a gente precisa fazer essa observação. Céu na Bíblia, meus irmãos, também está relacionado a uma dimensão, a uma outra dimensão, a uma outra esfera. Hoje, por exemplo, aqui agora, nós estamos em uma dimensão, nós estamos em uma esfera física, uma esfera visível, mas fora essa esfera, que ora nós estamos vivenciando, existe uma outra esfera, a esfera espiritual, que nós chamamos, pelo menos alguns aspectos dela, de céu. Existem duas, né? O lugar de condenação e o lugar de salvação, ou seja, o céu propriamente dito, o paraíso. Então, quando a gente diz que Cristo ascendeu aos céus, nós estamos dizendo justamente acerca disso. Ele foi para essa outra dimensão, para esse outro aspecto, vamos assim dizer, espiritual. Onde estão os demais remidos? Onde está Deus? Onde está o Espírito Santo? Então, céu, quando a gente fala,
céu, quando a gente afirma que Cristo subiu para lá, nós estamos dizendo que é essa dimensão. Eu acho até interessante, né, porque houve o primeiro cosmonauta, né, Yuri Gagarin, se eu não me engano, em 61, ele foi o primeiro homem, né, a andar na órbita terrestre. E aí, alguns dizem, depois essa história ela foi desmentida, né, e quando ele chegou lá, em termos de brincadeira, ele ficou dizendo, né, não vi Deus, não vi Jesus Cristo, fui até lá e não vi ninguém. Mas na verdade, Cristo ele não está nesse espaço que nós temos, no espaço físico. Ele foi sendo elevado às alturas, na vista dos seus discípulos, mas ele foi para essa dimensão, para essa outra esfera. Tanto é que os judeus, eles tinham essa concepção, né? Os judeus, eles dividiam o céu de três formas, de três maneiras. Para os judeus, o primeiro céu é esse firmamento que a gente vê. Para o judeu, o segundo céu é aquilo que está após o firmamento, ou seja, aquilo que está no espaço. E para o judeu, o terceiro céu é o lugar de glória bendita. É por isso que Paulo, quando ele escreve lá aos Coríntios, a segunda carta, ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Porque dentro da concepção judaica, esse terceiro céu é essa dimensão espiritual, gloriosa, bendita, onde se encontram os santos, todos os santos, desde Adão até o último que foi salvo e partiu para a eternidade. Então, Cristo, ele ascendeu para lá, para essa outra esfera, para essa outra dimensão. E ele foi para quê? Para estar junto com o Pai. Para quê? Para estar junto com Deus. É interessante porque, através do nascimento, Cristo ele vem do céu para a terra. Através da ascensão, Cristo ele volta da terra para o céu. Então existe essa relação. No nascimento, Cristo vem do céu para a terra. Através da ascensão, Cristo sai da terra e volta para o céu, porque lá ele já estava antes de vir a este mundo. Então, olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, o que Lucas registra em relação a esse fato. Que fato? O fato da ascensão. A gente colocou aqui, Lucas 24, 50 a 51, a gente já leu. Eu queria que você avançasse um pouco a sua Bíblia lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas. E Lucas também vai fazer menção à ascensão de Jesus. Atos 1:1 e depois, Atos 1, verso 1 até o verso 3 e depois o versículo 9. Atos 1, verso 1 até o verso 3 e depois somente o versículo 9. Olha só, Lucas, logo na introdução do seu segundo livro, o que ele fala? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele está fazendo menção aqui ao Evangelho, né? Onde ele registra a vida e a obra de Jesus. Versículo 2. Até o dia em que, veja, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, o que foi que aconteceu? Foi elevado às alturas. Então Cristo, ele ressurge dos mortos. Cristo, ele aparece aos discípulos e depois Cristo, ele é elevado às alturas. Versículo 3. A estes também, no caso aos discípulos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, que coisa interessante a gente observa aqui. A gente observa que Cristo ele ressuscitou ao terceiro dia. Vimos isso no nosso último estudo. Ou seja, ele morre na sexta-feira, ele ressurge dos mortos no domingo. E ele aparece aos seus discípulos, mas não a todos, porque Tomé
estava faltando dentro do grupo ali dos discípulos. Então, o que é que acontece? Cristo, ele reaparece após 7 dias, agora sim para o grupo completo dos discípulos. Então veja, Cristo, ele faz 2 aparições depois da sua ressurreição. É o que a gente tem em termos de registro. Contudo, Lucas, ele detalha mais, porque ele mostra que entre a ressurreição e a ascensão, Cristo, ele passou 40 dias. E nesses 40 dias, ele apareceu para os discípulos, detalhando as verdades concernentes ao reino de Deus. A gente não tem registradas essas aparições, somente essas 2. Mas o que dá a entender é que durante esse período de 40 dias, Cristo, ele apareceu outras vezes para os discípulos. Vai aparecer lá no final de João, quando ele chama Pedro para que Pedro reassumisse a sua missão. Então, depois da ressurreição, Cristo, ele aparece algumas vezes. O que é que ele fala? O que é que ele ensina? A gente não tem esses detalhes. A gente sabe que ocorreu justamente isso. E após esses 40 dias, foi o que aconteceu? Ele subiu. O que foi que aconteceu? Ele ascendeu aos céus. Então, a ascensão é um tema bíblico. A ascensão é um assunto bíblico. A gente não pode desconsiderar, a gente não pode esquecer, porque Lucas faz o registro dele, não só no seu evangelho, mas também no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, a ascensão, meus irmãos, minhas irmãs, não foi um evento desconhecido. E o que é que eu quero dizer com isso? Cristo, ele ascende aos céus, isso não é nenhuma novidade. Por que não é novidade? Porque desde o Antigo Testamento já havia profecia mostrando que o Messias, ele iria ser entronizado à direita de Deus nos céus. E para que ele fosse entronizado à direita de Deus nos céus, ele teve que subir para lá. Isso aqui é que eu acho interessante, meus irmãos, quando a gente começa a estudar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Messias, e você vai perceber diversas profecias relacionadas à sua pessoa, relacionadas à sua obra, que desde o Antigo Testamento já haviam sido profetizadas. Então, isso não é nenhum segredo, não, muito pelo contrário. Isso não é nenhum mistério, não, muito pelo contrário. Tudo o que vai acontecer de importante, de essencial no ministério, na vida de Cristo, desde o Antigo Testamento, Deus já havia mostrado. E a ascensão segue esse mesmo princípio. Se não, vejamos. Abram aí, por favor. Salmo 110. Salmo 110. Versículos 1 e 2. Salmo 110, versículos 1 e 2. Esse é um salmo de Davi. E em algumas das Bíblias, talvez na sua tenha, existe esse subtítulo em negrito e em itálico. E no subtítulo, pelo menos na minha Bíblia, tem o reino e o sacerdócio do Messias. Então, esse aqui é um daqueles salmos que nós chamamos de salmos messiânicos. Por quê? Eles apontam para o Messias, ele faz profecias em relação ao Messias. Isto quando, desde o Antigo Testamento, Davi viveu aproximadamente 1000 anos antes de Jesus. 1000 anos. Então, desde Davi, já havia vários detalhes relacionados ao Messias, e a ascensão não vai fugir, repito, a essa regra. Olha só, Salmo 110, versículos 1 e também o versículo número 2. Diz o seguinte, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita. Diz Deus, o Senhor, ao Senhor de Davi, o Messias. Diz o quê? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro de seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Davi aqui, ele visualiza a entronização de Jesus Cristo à direita do Pai. Ele visualiza o fato de Cristo ter sido coroado rei. Por isso ele diz, disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor, o Messias, assenta-te à minha direita. Então, para que o Messias pudesse comparecer à presença de Deus, para que o Messias pudesse assentar à direita de Deus que está nos céus, o que foi necessário? Ele subir, ele ser elevado, ele ascender aos céus.
Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, que coisa interessante. Nada acontece estranho quando você considera a pessoa e a obra de Jesus. Desde o Antigo Testamento, profecias já apontavam para esses detalhes que estavam relacionados à vida e à obra de Jesus. A ascensão é um deles. Então veja, Cristo ele ascende aos céus? Sim. Lucas registra, quer ser no seu Evangelho, Lucas registra, quer ser no livro de Atos. Conforme nós estamos vendo, isso não foi nenhuma novidade. Por quê? No Antigo Testamento já havia indícios em relação a esse fato. Mas não só isso, meus irmãos. Não só isso, minhas irmãs. O próprio Jesus, durante o período em que ele estava com os seus discípulos, sobretudo nos instantes finais que ele passou com os seus discípulos, o próprio Jesus já havia dito que ele iria ascender aos céus. Cristo ensinou essa verdade aos seus discípulos. Se não, vejamos. Abram aí, por favor. João 17, pelo menos por hora, que a gente vai ver outros textos que Cristo mostra isso. João 17, versículos 4, 5, depois o versículo 13, depois o versículo 24. Todos do capítulo 17 de João, que é a oração sacerdotal de Jesus. Então, na oração sacerdotal, ele mostra que isso ia acontecer com ele. Ele iria subir, retornar à presença do Pai. João 17, versículos 4 e 5. Todos abriram? Olhem só, meus irmãos. Olhem só, minhas irmãs, o que nos diz aqui o texto. O Senhor Jesus Cristo falando para o Pai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então Cristo veio à terra para consumar a obra que Deus lhe havia confiado. Então, ele não esteve sempre aqui na terra, ele veio com essa missão. Por quê? Antes ele estava no céu, antes ele estava na presença do Pai. Olha só o que ele fala agora no versículo 5. E agora, próximo à sua morte, ele diz: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, veja, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, antes de se encarnar, Cristo estava onde? Com o Pai. Cristo estava onde? Nos céus. Cristo estava onde? Com Deus. É certo que ele não tinha corpo, ele era só espírito. Mas veja que a ascensão revela justamente esse aspecto, o retorno dele à casa do Pai. Olhem só, versículo 13. Mas agora, olha só o que Cristo prossegue na sua oração falando: vou para junto de ti. Para junto de quem? Para junto de Deus. Para junto de Deus. E isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Cristo falou isso e falou na presença dos discípulos que ele iria voltar para o Pai, para que os seus discípulos tivessem gozo, alegria, satisfação nesse fato. Um pouco mais adiante eu vou explicar isso com mais detalhes. E mais adiante, versículo 24, olha só, João 17, versículo 24, Cristo disse: Pai, a minha vontade, veja, é que onde eu estou, ele aqui já está vendo o fato de estar na presença de Deus no céu, no futuro, que aqui ainda estava na terra, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Cristo veio do céu, Cristo voltou para o céu, e no céu ele queria que todos os seus discípulos o glorificassem. Isso não aconteceu no seu sentido pleno, isso está acontecendo, e vai acontecer no seu sentido pleno, quando todos nós, remidos, salvos, quando o grupo dos eleitos de Deus se completar, Cristo retornar para buscar a sua igreja, recebermos corpos incorruptíveis, sermos transferidos para o céu, lá nós estaremos, como igreja de Jesus Cristo, louvando, exaltando o seu nome para todo sempre. Ele foi para lá, para garantir o nosso lugar lá, ou seja, nos céus. Está vendo, meus irmãos?
Está vendo, minhas irmãs? Então, a ascensão é um fato bíblico? Sim. Lucas faz esse registro daquilo que os discípulos presenciaram em relação a Jesus Cristo. Isso não era novidade. Por quê? No Antigo Testamento, o Messias ele era tratado dessa forma. Ele seria elevado às alturas. Isso não seria novidade. Por quê? Na oração sacerdotal, Cristo já mostrou que esse fato iria acontecer com ele mesmo. E é interessante, meus irmãos, porque é através da ascensão de Jesus que ele assumiu a sua posição de autoridade. Esse é o significado, vamos assim dizer, essencial da ascensão de Jesus. Porque ele ressuscitou, porque ele ascendeu aos céus, porque que ele está à direita de Deus, porque agora, nesse exato momento em que nós estamos aqui, Cristo ele está exercendo o seu poder de autoridade, quer seja sobre o mundo físico, quer seja sobre o mundo espiritual, sobre todas as coisas. Olha só o que a palavra de Deus nos fala acerca disso. Abram aí, por favor, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Porque aí você pode se perguntar, né? Mas por que ele subiu aos céus? Ele não podia ser transferido num abrir e fechar de olhos? Poderia. Mas ele ascendeu aos céus dentro daquilo que os discípulos estavam vendo, melhor dizendo, para que ficasse claro que agora Cristo, ele assumiu o seu lugar de autoridade à direita do Pai. Olha só, Marcos 16, versículo 19. Marcos 16, versículo 19. O que nos diz aqui esse texto? O que é que nos diz aqui essa passagem? De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado aos discípulos, foi recebido aonde? No céu. Cristo foi recebido no céu. E o que mais? E assentou-se à destra, ou seja, à direita de Deus, lugar de autoridade, lugar de privilégio, lugar de domínio. Cristo agora está assentado à direita de Deus no seu trono. Estamos aqui, ele está lá, porque foi parar que ele foi. Ele voltará para nos buscar e nos levar para esse mesmo lugar em que ele está hoje e agora com os demais santos que já morreram em Cristo Jesus. Olha só, meus irmãos, livro de Atos, capítulo 2. Olha só o que Pedro fala aqui na primeira pregação, né, pós-descida do Espírito Santo, onde vão se converter quase 3.000 pessoas. Ele faz menção da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Olha como esses fatos são importantes. Olha só. Atos 2, 32 e 33. Olha só. Abriram? É interessante porque essas coisas elas estão bem conectadas, né? A vida o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão, a entronização à direita do Pai e depois o seu retorno glorioso para buscar a sua igreja. Olha só o que diz aqui, versículo 32. A este Jesus, Deus fez o quê? Ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então, Pedro aqui falou, os demais discípulos, eles testemunharam a ressurreição de Jesus. Era um fato histórico. Vimos isso na última aula. Versículo 33. Olha só. Agora, uma vez que Deus ressuscitou Cristo Jesus, olha só o que acontece. Versículo 33. Exaltado, pois, aonde? À destra de Deus. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, Cristo está à destra de Deus. E a ascensão marcou justamente isso. A ocupação da parte de Cristo dessa posição de honra,
dessa posição de glória. Aí você pode se perguntar, aí você pode se indagar, mas por que isso aconteceu com Cristo? Porque a ascensão marca a sua entronização à direita do Pai, e lá ele está nessa posição de poder e de autoridade. Meus irmãos, minhas irmãs, esta foi uma das recompensas que Cristo ele ganhou pelo fato de ter vindo consumar a obra de redenção, a obra da nossa salvação. Deus o colocou nessa posição de autoridade, de poder, de regência, porque foi um dos resultados que foram gerados pelo fato de Cristo ele ter cumprido a vontade de Deus. É interessante, né, que para que Cristo pudesse fazer isso, ele foi humilhado. Para que Cristo tivesse que fazer isso, ele teve que receber o justo castigo de Deus. Tanto é que na cruz ele chegou e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele teve que assumir a nossa condição pecaminosa e sofrer por causa disso, mas todo esse sofrimento, toda essa vergonha, toda essa dor, a morte que Cristo experimentou, depois teve uma recompensa. Que recompensa? Ele foi colocado à direita de Deus, nessa posição de poder, nessa posição de autoridade, nessa posição de primazia. É por isso que alguns dizem, né, que depois da cruz vem sempre a glória. Depois do sofrimento vem sempre a glória. Infelizmente, a gente quer o contrário, né? A gente quer a glória, mas sem sofrimento. Não. Cristo ele passou pelos sofrimentos para que assim ele pudesse experimentar o quê? A glória. E Deus o recompensou por tudo aquilo que ele fez por nós, lhe dando essa posição de autoridade, e por isso ele subiu, e por isso ele ascendeu aos céus. Abra aí, por favor, meus irmãos. Abra aí, por favor, minhas irmãs. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Olha agora a situação de Jesus Cristo. Ela é completamente diferente daquela situação que ele experimentou quando estava lá no Calvário. Na verdade, que ele experimentou ao longo do seu ministério. As pessoas chamavam Cristo de Belzebu, as pessoas perseguiam a Jesus Cristo, ele foi humilhado de diversas formas, de diversas maneiras, sim, mas agora não mais. Isso acabou. Agora não mais. Isso teve o seu fim. E já vá absorvendo esse ponto, porque isso tem implicações práticas para a minha, para a sua, para as nossas vidas. Olha só, Filipenses capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Se você for pegar o versículo 8, você vai ver que ele se humilhou e ele morreu, né? Versículo 8 diz: e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então ele chegou aí ao mais profundo do poço. E depois, veja, versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Complementa Paulo: e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Tem nome mais poderoso do que o nome de Jesus? Tem nome mais sublime do que o nome de Jesus? Não, meus irmãos. Aqui ele foi humilhado, sim. Aqui ele sentiu dor, sim. Aqui ele chegou a morrer pelos nossos pecados, mas agora não. Não foi à toa que quando Paulo ele teve a visão de Cristo glorificado, ele foi ao chão, ficou cego alguns dias. Não foi à toa que João, lá no livro de Apocalipse, quando teve a visão do Cristo glorificado, também foi ao chão, porque agora é diferente. Agora é diferente. Então, a ascensão marcou todo esse processo na vida de Jesus. Essa mudança de condição, vamos assim dizer. Abram aí, por favor, gente. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículo 19 até o versículo 23. E aqui Paulo ele vai ser bem mais detalhado, mostrando essa mudança na condição de Jesus Cristo, que marcou justamente, que foi marcado, melhor dizendo, pela sua ascensão.
Olha só, Efésios 1, 19 até o versículo 23. Paulo aqui nos diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo aqui está falando do poder de Deus. E a partir de agora ele vai falar como esse poder foi exercido em relação à pessoa de Jesus Cristo no seu sentido específico. Olha só, versículo 20. O qual, no caso Deus, exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e o que mais? Fazendo assentar à sua direita, aonde? Nos lugares celestiais. Deus exerceu o seu poder para ressuscitar Cristo entre os mortos, e depois que isso aconteceu com Cristo, ele assentou-se à direita de Deus nos lugares celestiais. E agora, qual é a condição específica de Cristo dentro dessa situação? Olha só, versículo 21. Acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Que declaração fantástica relacionada à pessoa de Jesus Cristo. Não tem um nome mais poderoso, não tem um nome mais precioso, não tem um nome mais maravilhoso do que o de Jesus. E o que mais? Versículo 22. E pôs, no caso Deus, todas as coisas debaixo dos pés de quem? De Jesus, de Cristo. E para ser o cabeça, no caso Cristo, sobre todas as coisas, Deus deu à sua igreja, que somos nós. Então Cristo é o cabeça sobre todas as coisas. Ele governa sobre a sua igreja, a igreja de Deus, a qual somos nós. Versículo 23. A qual, essa igreja, é o seu corpo, a plenitude daquele que enche em tudo todas as coisas. Então, foi para isso, meus irmãos. Foi para isso, minhas irmãs, que Cristo ascendeu aos céus, para que ele pudesse ir para lá, assentar-se à direita de Deus e receber todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o domínio e ter o nome mais exaltado de todos os nomes. Olha só como é importante a ascensão. Não só foi uma simples subida, não. Foi uma subida que teve implicações. Aqui de maneira específica, para o próprio Jesus Cristo. Então, é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a ascensão é uma verdade bíblica inquestionável. A ascensão é uma verdade bíblica inquestionável. Por quê? Ela confirma, a ascensão de Cristo, ela confirma a posição exaltada que Cristo agora, ele ocupa à direita do Pai nos céus. A ascensão marcou o coroamento de Jesus Cristo. É por isso que em Apocalipse é dito que Jesus Cristo, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então tudo isso ocorre, tudo isso se dá por causa de quê? Por causa da sua ascensão. A vergonha da cruz, ela foi substituída pela glória celestial. A vergonha da cruz, ela foi trocada pelo fato de Cristo estar agora assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, a ascensão e a obra de Jesus. Até aqui, eu tenho defendido, e a gente viu isso na Bíblia, e confirmou isso na Bíblia, que Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus. Está lá, à direita do Pai, à destra de Deus. E aí a gente fica se perguntar, mas o que será que Cristo está fazendo lá? Será que ele está parado? Será que ele está inoperante? Será que ele está lá sem fazer nada?
Não, muito pelo contrário, meus irmãos. Muito pelo contrário, minhas irmãs. Depois que Cristo ascendeu aos céus, ele continuou a trabalhar. Enquanto aqui ele estava trabalhando para consumar a nossa salvação, e a consumou na cruz, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, ele continua a trabalhar. Não mais para morrer por nós, porque ele já fez, mas para dar sequência a toda a obra redentora. Então, Cristo ele não está lá parado, inoperante nos céus. Não, ele está ativo, esteve ativo, está ativo e estará ativo até o seu retorno glorioso. E aí você fica a se perguntar, e aí você fica a se indagar, mas quais são essas tarefas? Quais são esses trabalhos que Cristo ele realiza uma vez que ele ascendeu aos céus? O primeiro deles, o envio do Espírito Santo. O envio do Espírito Santo. Abra aí, por favor, meus irmãos, esses textos que você tem aí diante de vocês. João 14, são vários. João 15, João 17. Eu queria que na medida em que nós fôssemos lendo esses textos, você conseguisse identificar uma estreita relação que há entre o fato de Cristo ter subido aos céus e o fato do Espírito Santo ter sido enviado para a terra. Para que a segunda coisa acontecesse, obrigatoriamente a primeira teve que se dar. Senão, a segunda não existiria jamais. Tentem raciocinar comigo, tentem pensar comigo, na medida que nós formos lendo esses textos. Vamos lá, João 14. João 14, primeiramente, versículo 16, versículo 17. Depois a gente lê o versículo 26. Pegaram aí? Pegaram aí? Palavras finais de Jesus Cristo. Quando ele estava ali dando as suas últimas orientações aos seus discípulos. Ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse outro Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quando Cristo diz, eu rogarei ao Pai, e ele enviará para vocês o outro Consolador. Quem era o primeiro Consolador? Que Cristo disse, eu rogarei ao Pai, para que ele vos envie o outro Consolador. Mas quem era o primeiro Consolador? Quem? Isso, gente, Jesus, o Paracletos. É interessante essa palavra outro, que a gente tem aqui no versículo 16. No original, ela significa outro da mesma essência, outro da mesma natureza. Porque você pode comprar, usando aqui uma ilustração bem esdrúxula, né, um determinado produto que seja bem parecido, que seja bem igual, mas que não seja igual. E você pode comprar um produto que seja igual, igualzinho, com as mesmas propriedades. Quando Cristo diz, eu rogarei ao Pai e rogarei que Ele lhes dê outro Consolador. Essa palavra outro é outro igual, idêntico, da mesma natureza, da mesma essência. Então Cristo era o Consolador, não estaria mais com os discípulos porque Ele iria ascender aos céus, mas Ele não deixaria os seus discípulos sós. Ele enviaria outro que era igual a Ele, em essência e natureza, o outro Consolador. Para quê? Para que estivesse para sempre com os discípulos. Porque o Consolador já estava com os discípulos, através de Jesus Cristo. O Consolador estaria com os discípulos, agora através do Espírito Santo. Percebem a ligação? A ascensão de Jesus, envio do Espírito. Cristo teve que subir aos céus, para que o Espírito pudesse descer aqui à terra. Olha só, versículo 26. Mas o Consolador
Paracletos, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho ensinado. Cristo vai e Deus envia esse Consolador. João 15, versículo 26. Olha só. João 15, versículo 26. Diz o seguinte, quando, porém, vier o Consolador, olha só o que Cristo disse, que eu vos... Está vendo aí? Cristo enviou o Espírito Santo, quando ele chegou lá no céu, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse o Espírito dará testemunho de mim. Olha só, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Uma das tarefas de Jesus Cristo foi essa. Ele foi ao céu, para de lá enviar o Espírito Santo. Um pouco mais adiante, João 16, versículos 7 e 8. João 16, versículos 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade. Cristo complementa. Convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo. Ele tinha que ir, meus irmãos. Caso ele não fosse, caso ele não ascendesse aos céus, o Espírito Santo não estaria aqui dentro de nós. Essa foi uma das obras, a primeira que ele realizou quando chegou lá. Ele enviou o Espírito Santo, que está até agora conosco. Ele é o nosso Consolador. Versículo 7. Não, o 7 eu já disse, né? Versículo 8. Quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Perceberam? A estreita relação que há, ida de Jesus Cristo aos céus e envio do Espírito Santo? Sim ou não? Perceberam? Muito bem. Então, Cristo, ele teve que ser elevado às alturas para de lá enviar o Espírito Santo com o objetivo de cumprir várias missões. Quais eram algumas dessas missões que o Espírito Santo cumpriria e cumpre substituindo ou sendo esse enviado de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, o Espírito Santo ocupa o lugar de Jesus Cristo, ele assume o seu lugar. Tanto é que Cristo, enquanto esteve aqui, ele era o consolador dos seus discípulos. Subiu aos céus, mas os seus discípulos, eles não ficaram sós. Por quê? O Espírito Santo agora está em nós. Está vendo aí? Assumindo o lugar de Jesus Cristo. Em segundo lugar, nos instruir, nos ensinar. João 16, verso 13, verso 14, mostra isso. Olha só, João 16, 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vai fazer o quê? Ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Cristo não era o mestre, meus irmãos, enquanto esteve aqui conosco? Ele não era o mestre, o ensinador, o professor? Ele subiu aos céus. Estamos sem direção? Estamos sem orientação? Estamos sem quem nos ensine? Não. Por quê? O Espírito Santo que está dentro de nós, ele nos ensina acerca da verdade. Cristo não nos deixou sós aqui nesse mundo. Então, ele assume o lugar de Jesus Cristo, ele nos instrui, ele converte os incrédulos. É por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que converte? É o Espírito Santo, entendeu? Então, Cristo não nos deixou órfãos. E ele mesmo disse, não vos deixarei órfãos. Aí em João 14, 18 ele faz essa afirmativa. Mas ele enviou o Espírito Santo que habita onde? Nos nossos corações. Nos nossos corações. O Espírito Santo que Cristo enviou na sua ascensão, sela, dá o carimbo de autenticação na nossa salvação.
Abram aí, por favor, Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Olha só, o Espírito Santo sendo descrito como um selo, ou seja, a garantia da nossa salvação. É por isso que quem tem o Espírito é salvo. Quem não tem o Espírito não é salvo. Quem tem o Espírito nunca vai deixar de ser a habitação de Deus. Não há como perdê-lo. Não há como perdê-lo. Tocou aqui, eu vou só fechar aqui a aula. Olha só, João 14, 17. Efésios 1, 13 e 14. Diz o seguinte, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, veja, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quem é esse Santo Espírito da promessa que nos selou? O qual é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Então, agora, meus irmãos, Cristo realiza o seu ministério através do Espírito Santo. É interessante porque, nesse sentido, houve uma ampliação do campo de atuação de Jesus Cristo. Há 2000 anos, quando Cristo esteve aqui conosco, ele ficava circunscrito a um lugar, ali na Palestina. Ele ficava limitado a um espaço, quando ele estava ali na presença dos discípulos ou com outras pessoas. Agora que ele ascendeu aos céus e que ele enviou o Espírito Santo, o seu Espírito agora se espalha por toda a terra. De fato, que Cristo está em mim, está em você, está com o crente lá no Japão, de maneira simultânea. Então veja, o ministério de Cristo agora, ele se expandiu de uma forma jamais vista, nem quando ele esteve aqui entre nós. Tudo isso aconteceu por causa da ascensão de Jesus. Já haviam pensado nisso, meus irmãos? Já haviam pensado nisso, minhas irmãs? Você tem o Espírito Santo hoje dentro do seu coração? Você tem o Espírito Santo hoje dentro de você? Sabe por que você tem? Porque Cristo, ele subiu aos céus. Essa é a prova. Essa é a prova que o Espírito Santo está dentro de você, porque Cristo, ele ascendeu aos céus. Do contrário, não tinha Espírito Santo, não tinha salvação, não tinha instrução, não tinha a presença de Deus conosco. É por isso que Cristo disse, é por isso que o anjo falou para José, que Cristo, ele era o Deus Emanuel, o Deus conosco, porque ele está conosco, com todo o povo de Deus, simultaneamente. Através de quem? Através do Espírito Santo. Foi por isso que Cristo, em suas palavras finais, lá no Evangelho de Mateus, diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Vamos fechar a nossa aula hoje pela manhã. Então, o que é que nós estamos tratando? Nós estamos tratando acerca da ascensão de Jesus. Em primeiro lugar, a gente já viu que é um fato comprovadamente bíblico, porque a gente observou os registros que Lucas fez. Esses registros que Lucas fez do fato de Cristo ter subido aos céus, nada mais foram do que o reflexo das profecias relacionadas ao Messias, lá no Antigo Testamento. Essas palavras que Lucas escreve foram um reflexo do próprio ensino de Jesus Cristo, que ele mostrou que iria ascender aos céus. E ele ascenderia aos céus para quê? Para assumir um lugar de honra, de autoridade, de domínio e de poder. Ato contínuo, o que foi que nós vimos? Começamos a trabalhar algumas obras que Cristo realizou e realiza uma vez que ele ascendeu aos céus. Qual foi a primeira obra que Cristo realizou tão logo ele ascendeu aos céus, que nós acabamos de ver agora há pouco? Ele fez o quê? Ele enviou o... Muito bem, meus irmãos. Em resumo, foi isso, o que nós estudamos hoje pela manhã. Então, semana que vem, a gente vai observar que o Espírito Santo ele vai realizar mais duas outras obras, e semana que vem a gente vai considerar 3 implicações
para as nossas vidas da ascensão de Jesus. E a gente encerra a nossa série dentro dessa aula sobre a ascensão do nosso Salvador. Então, como lição final, o que eu queria colocar para vocês, lembrar o que eu falei ao longo da aula, sobretudo no primeiro ponto. A cruz, ela vai sempre anteceder a glória. A cruz, ela vai sempre anteceder a glória. Não adianta, meus irmãos, a gente tentar inverter essa ordem. Cristo, ele não inverteu essa ordem. No primeiro momento, ele teve que se encarnar, vir a este mundo, habitar entre nós e sofrer tudo aquilo que estava relacionado à necessidade dele nos salvar, chegando ao ponto de ir à cruz, um lugar de vergonha, um lugar de dor, um lugar de sofrimento, um lugar de morte. Mas veja que a cruz não foi o fim para Jesus Cristo. A dor, o sofrimento, a vergonha não foram os pontos finais na história do nosso Salvador. Não, muito pelo contrário. Ele ascendeu aos céus. Ele ressuscitou, ato contínuo, ele ascendeu aos céus. E lá ele foi glorificado. Então, o que é que isso implica para nós? Aqui neste mundo, o que é que a gente tem que fazer? Conforme Cristo mesmo nos ensinou. A gente tem que carregar a cruz que Cristo disse que se nós não carregássemos a sua cruz, que é um objeto de vergonha, que é um objeto de dor, a gente não pode ser discípulo de Jesus. Então, neste mundo, nessa esfera, dor, sofrimento, vergonha, a morte, elas são realidades. Mas vai ser o fim? Não. Vai ser o estágio que vai anteceder a nossa glória. Na próxima semana a gente vai ver que pelo fato de Cristo ter ascendido aos céus e ter nos feito assentar nos lugares celestiais, pasmem, irmãos e irmãs, Deus vai nos conferir o privilégio de julgar até anjo. É, pastor? É. Nós vamos julgar até os anjos. Esse é um dos privilégios que Deus reservou para nós. E conforme nós estamos dizendo, a glória, ela sucede à cruz. Primeiro a gente tem que sofrer. Depois a gente se satisfaz. A gente se alegra. Depois tem um lugar de primazia. Então, não tentem inverter esse processo. Sofremos, somos humilhados, passamos dificuldades, mas essa é a preparação para que a gente possa passar para o estágio de glorificação na presença do Pai. Esperem só um pouco mais. Esperem só um pouco mais. Já já, tudo isso se dará nas nossas vidas. Ok? Essa semana, sexta-feira, né? Começou o embate, né? Israel contra Irã. E o pessoal com a mão na cabeça, puxando os cabelos. Por que isso? Está chegando, meus irmãos. Está chegando, minhas irmãs. Se preparem. Como diz a Bíblia, quem é santo, se santifique mais. E a gente está vendo que o relógio divino está correndo para esse fim. Nos preparemos para esse momento de glorificação que Deus, Ele tem reservado para cada um de nós. Ok? Então que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações. No nome de Jesus. Amém.